Olá, uma ótima noite para você aí de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate, seu lugar de reflexão para que você se informe e forme a sua opinião. O tema do Aparecida Debate de hoje é o meio ambiente e o cuidado com a casa comum. 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente, data em que somos convidados a refletir sobre a proteção das nossas riquezas naturais e a importância da preservação ambiental para a nossa sobrevivência. Basta lembrar que é da natureza que vem a água, os alimentos e toda a matéria-prima que precisamos. Mas o próprio homem vem colocando em risco o ecossistema e toda a biodiversidade com suas ações de degradação e destruição. O maior exemplo disso é a Amazônia. Março e abril desse ano bateram recordes históricos de devastação. Em abril, 778 quilômetros quadrados de floresta foram derrubados. E em março o número foi ainda maior, 810 quilômetros quadrados. Os maiores índices em 10 anos. Bem, para nos ajudar a entender melhor o tema desta noite, convidamos para participar do programa de hoje Dom Ervin, bispo emérito do Xingu, presidente da Rede Eclesial Panamazônica Repam Brasil e missionário da Congregação do Preciosíssimo Sangue. Também foi membro do Conselho de Preparação do Sínodo da Amazônia. Dom Ervin, uma ótima noite para o senhor. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar de um tema que diz respeito ao mundo todo, né? A todos nós, seres humanos, que é o meio ambiente. Seja bem-vindo novamente aqui na TV Aparecida. Muito obrigado, boa noite. Prazer todo meu, viu? Alegria nossa. Também conosco nessa noite a Cristiane Mazetti, gestora ambiental do Greenpeace e mestre em meio ambiente e desenvolvimento. Profissional e ativista da área ambiental, trabalha com questões relacionadas ao desmatamento e uso do solo. Cristiane, boa noite para você. Seja bem-vinda também aqui à TV Aparecida, a esse programa Aparecida Debate, para a gente estar falando desse assunto tão importante. Boa noite para você, viu? Boa noite, obrigada pelo convite. Um grande prazer estar aqui com vocês, compartilhando esse debate com o Dom Ervin. E obrigada a todos e todas que estão nos ouvindo agora. Bem, então vamos aproveitar a fala do Papa nesse vídeo que a gente acabou de mostrar para abrir esse Aparecida Debate. Que mundo que a gente vai deixar para as futuras gerações, as nossas crianças e os nossos jovens, se a gente continuar dessa forma? Dom Ervin, eu começo pelo senhor. Bom, que mundo vamos deixar se continuarmos desse jeito? Vai ser um mundo em que as nossas crianças de hoje e os que vão nascer não têm condição de sobreviver dignamente. Eu estou falando da Amazônia, mas certamente em outras partes do mundo é a mesma coisa que pode observar. Nós estamos a caminho de deteriorar tanto o meio ambiente que vai ser, se continuarmos desse jeito, impossível uma vida sadia, uma vida digna para os seres humanos. Portanto, né, Cristiane, é preciso parar, né, de degradar e devastar o meio ambiente, porque esse futuro é sombrio se continuar desse jeito, né? Exatamente, acho que complementando, Dom Ervin, a gente teria aí um mundo certamente com mais pandemias, porque nem todo mundo sabe, mas tem uma relação do surgimento de doenças que se transformam em epidemias e pandemias com a destruição do meio ambiente. Então, seria um mundo com muito mais pandemias, um mundo possivelmente sem Amazônia, porque não é preciso que toda a Amazônia seja desmatada para que ela deixe de existir, mas sim os cientistas alertam para um ponto de não retorno, que é aquele que algo em torno de 20% a 25% de destruição de toda a área da Amazônia pode levar a regiões a migrarem para um estado muito mais próximo de savana e não de floresta, e isso geraria uma perda aí de benefícios da natureza para todos nós, estando perto ou longe da Amazônia. Então, realmente, se nós queremos ter alguma chance de futuro para nós, para os nossos filhos, nossos netos, nós precisamos cuidar aí da Amazônia e dos outros ecossistemas também. Principalmente a gente repensar o nosso modo de agir,
principalmente quando a gente fala das nossas atividades econômicas. Dom Ervin falou muito bem da questão da Amazônia, um ponto central, a Cristiane também, mas eu queria primeiro aproveitar essa mensagem que foi gravada pelo Papa Francisco por ocasião de mais um aniversário da encíclica Laudato Si. Dom Ervin, aprendemos lições com o Papa Francisco no cuidado com a casa comum ou não aprendemos ainda? Estamos aprendendo, Deus queira. Eu não vou dizer que não aprendemos, porque a partir do Sínodo e a partir já da Laudato Si de 2015, o movimento abrange o mundo inteiro hoje. O Papa se dirige naquela encíclica a cada pessoa que habita neste planeta. Não é uma encíclica, uma carta do Papa só aos bispos, aos cardeais e à Igreja Católica. Ele se dirige pessoalmente a cada pessoa que habita neste planeta. E então, a reação, em parte, é interessante porque até então pouco se falou, ou quase não se falou, de ecologia. Ecologia era um assunto que foi tratado e se deixou tratar a Greenpeace, a nossa querida irmã que está aqui, e se deixou ao Partido Verde ou esse tipo de coisa. Mas nunca se pensou que a questão da ecologia nos atinge no fundo do nosso coração. É questão de sobrevivência. Ser ou não ser, eis a questão. E se nós não nos deixamos influenciar ou dirigir, guiar por essa grande preocupação do Papa, de fato, mais uma vez eu digo, estou falando a partir da Amazônia, onde estou vivendo há 56 anos, o mundo não será mais viável. Cristiane, aproveitando a resposta de Dom Ervin também, a questão dessa expressão tão importante e significativa que o Papa utiliza, que é a casa comum. E quando se fala em casa, a gente tem que pensar na nossa casa, em que a gente vive com a nossa família, o nosso bairro, a nossa comunidade, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso continente, o planeta todo, né? A gente precisa aprender qual a verdadeira expressão quando o Papa fala cuidado com a casa comum. Quais foram as lições que o Santo Padre deixa para a gente, ô Cristiane? Acho que uma questão bem importante que o Papa traz é que precisa ter uma mudança de mentalidade, as pessoas, os governantes, precisam começar a enxergar as crises, os problemas como questões interligadas, né? Então, se nós observarmos agora, o que temos? Um declínio muito rápido de espécies, então espécies estão sendo extintas numa rapidez que nunca se viu desde a existência humana. A gente tem a crise do Covid, a gente tem a crise das mudanças climáticas, a gente tem no Brasil quase 20 milhões de pessoas passando fome, insegurança alimentar, e essas crises elas têm uma ligação. E o pior, e eu acho que por isso é tão importante esse papel do Papa, e depois de conversar sobre isso com as pessoas que acompanham a Igreja, é que as soluções elas não são tão simples assim. A gente precisa de soluções radicais, como, por exemplo, rever o nosso consumo, porque hoje nós demandamos muito dos recursos naturais, a gente precisa rever coisas dos nossos estilos de vida. Aí se aplica mais classe média alta, que consome muito, e a gente tem que rever drasticamente as nossas economias, porque até hoje as nossas economias elas têm sido muito baseadas na extração de recursos ambientais, recursos naturais e na poluição. A natureza não consegue se regenerar ou criar aqueles recursos novamente na mesma velocidade que a gente tira e polui. Então, acho que são ensinamentos muito importantes e que toda a sociedade precisa pensar em como absorvê-los. Então, isso vai desde o papel de governos de incentivar políticas econômicas que tenham maior harmonia com a natureza, vai também sobre a reflexão individual do que você está consumindo, pressionar também outros atores da sociedade para que sigam a direção correta, pressionar as empresas para que, por exemplo, não vendam produtos associados com desmatamento, porque isso hoje ainda acontece muito.
Então, é um longo caminho, mas é importante que essa discussão esteja sendo feita de uma maneira mais aprofundada, senão a gente fica refém de achar que só pequenas soluções simples vão resolver o problema e não vão. A gente sempre volta a falar desse assunto que diz respeito à questão de sobrevivência do ser humano no futuro, que é o meio ambiente, quando vem o Dia Mundial do Meio Ambiente. Daí todo mundo para refletir sobre o que estamos fazendo com o nosso planeta Terra, mas depois passa a data, parece que volta tudo a estaca zero. Então eu quero fazer uma pergunta bem simples, mas para que as pessoas possam definitivamente poder compreender, para quem está assistindo a Aparecida Debate hoje. Dom Erwin, afinal, por que nós temos a obrigação de preservar o meio ambiente? Obrigação nossa é porque Deus nos colocou neste mundo. Eu estou partindo da palavra ecologia. A palavra ecologia é grega. E a palavra eco é oikos ou oike. Quer dizer casa, mas mais apropriadamente traduzida seria lar. Casa pode ser um abrigo que a gente usa para se proteger contra a chuva e o sol. Mas lar é um ambiente de uma família. Então, o que nós estamos defendendo é nosso próprio lar comum, em que Deus nos colocou com nossos deveres e nossos direitos. O nosso dever é exatamente de cuidar desse lar para que as futuras gerações possam sobreviver. Nós não podemos nos comportar como se fôssemos a última geração. Nós temos uma enorme responsabilidade diante das crianças que hoje nascem, diante dos meninos e meninas que hoje estão aí no jardim de infância, diante da juventude. Que lar deixaremos ou estamos deixando para nossos irmãos e irmãs que vêm depois de nós? É uma responsabilidade profunda, que nós não podemos simplesmente dizer que isso não me interessa. Um dia eu vou, que os outros que se danem ou que se virem. Exatamente, eu queria perguntar isso para a Cristiane. A gente não pode ser egoísta, né? Ou seja, cuidar só do que é nosso, sem pensar que tudo que a gente faz, todas as nossas atitudes, dizem respeito também ao outro, principalmente quando a gente fala da natureza, do meio ambiente. Para você, Cristiane, por que nós temos a obrigação de preservar o meio ambiente? Nós temos a obrigação porque podemos não perceber, mas mesmo a floresta estando longe de nós, ou nós não vermos os rios passando pela cidade no dia a dia porque eles foram cimentados, tem uma relação, isso vai impactar a nossa vida e vai impactar, sobretudo, a vida dos mais pobres. Então, acho que essa é uma mensagem importante. Às vezes, o nosso consumo exagerado vai ajudar a fomentar a crise do clima, então, ter aí os efeitos das mudanças climáticas, e as pessoas que têm mais condições acabam dando um jeito, conseguem se mudar, a cidade está muito poluída, está muito quente, consegue ir para o interior, para um lugar mais verde, mas os mais pobres ficam ali sofrendo os efeitos aí da crise do clima, da crise da biodiversidade, porque, por exemplo, se a gente tem uma redução dos polinizadores, dos insetos polinizadores, que são super importantes para produzir alimento, a gente precisa deles, e quando a gente tira o habitat, tira a floresta, coloca muito agrotóxico, esses polinizadores, eles diminuem, e aí fica mais difícil produzir alimento. Ficando mais difícil produzir alimento, o alimento fica mais caro, e aí as pessoas mais pobres não conseguem comprar. Então, acho que, além da gente garantir que existe futuro para as nossas futuras gerações, é também pensar naqueles que são mais frágeis e que, em decorrência de uma crise climática, uma crise ambiental, eles vão sofrer mais. Então, é pensar no próximo também. Portanto, fica claro, né, que a responsabilidade é de todos, não só das autoridades que têm o poder da caneta na mão para tomar as decisões, mas da própria sociedade, ou principalmente de todos nós
todos nós somos responsáveis pela nossa casa comum. Por que que a Amazônia ela é fundamental para tudo isso que a gente está conversando hoje no Aparecida Debate para o futuro da nossa espécie, enquanto seres humanos. Vou começar falando com Dom Ervin, que tem uma história de luta, né, Dom Ervin? O senhor aí em defesa não só da floresta, mas em defesa das comunidades que vivem na Amazônia. Por que que a Amazônia é tão importante? Como a destruição da floresta pode se virar contra o próprio homem? Porque a questão hoje não é só o meio ambiente que está se degradando, é o ser humano vivendo neste meio ambiente que está em crise. A crise não é apenas a degradação ambiental, é a degradação humana e social. Então, a crise se torna uma crise socioambiental. Na Amazônia, os povos da Amazônia nos ensinaram que só se pode viver dignamente num contexto que a gente respeita. Por isso, eu digo, não se trata de um meio ambiente de algo entendido como fora de nós. Nós estamos aqui e o meio ambiente é lá e nós somos, por assim dizer, os donos, os proprietários deste meio ambiente. Nós fazemos parte desse meio ambiente. Eu gosto de usar um termo que é um neologismo, é um termo que é sincosmo. O cosmo e o sincosmo quer dizer eu que faço parte. E exatamente na Amazônia, os povos indígenas só sobrevivem dentro de seu habitat, dentro de suas florestas, de sua maneira de ser, e a cultura dos povos indígenas parte também da experiência desse habitat. E então, a Amazônia, para nós, não é apenas exatamente aí que está o problema. E a gente pensa na Amazônia como um celeiro, como uma área, uma região que traz um mundo de riquezas e que a gente tem que aproveitar e abusar. O atual governo, por exemplo, vê a Amazônia simplesmente do ponto de vista de exploração. Eu posso chegar exatamente às riquezas, a tudo que a Amazônia me serve para enriquecer ou para explorar e exportar. E aí que está o erro. Nós temos que ver a Amazônia como terra de vida, terra onde povos, desde tempos imemoriais, estão sobrevivendo. E então, por mais uma vez eu digo, a degradação humana é humana e social, é junto. Faz parte exatamente de uma visão equivocada que a Amazônia é algo fora de nós e não é que nós fazemos parte da Amazônia. Nós somos feitos pelos mesmos elementos que a Amazônia é feita. E os números, né, Dom Ervin, estão muito preocupantes. A gente colocou logo na abertura aí do Aparecida Debate, para a gente ter uma ideia, março e abril, em março, 778 quilômetros quadrados de floresta derrubados, né? E em abril, 800 quilômetros. É muita coisa, Dom Ervin. Não, e a gente tem que ver aí dos últimos 40 anos o que está acontecendo, né? 17 a 18% da Amazônia já foram desmatadas, foram devastados. É absurdo, a gente não pode imaginar isso. A gente pensando o que está acontecendo mesmo, infelizmente. Infelizmente. Cristiane, e para você, como é que a degradação da Amazônia, Cristiane, infelizmente a gente perdeu o contato temporariamente, daqui a pouco ela volta para debater com a gente aqui no Aparecida Debate sobre essa questão ambiental. O senhor tem aí quantos anos de luta na Amazônia, Dom Ervin? 50 anos? 56. 56 anos. O que o senhor aprendeu mais durante todo esse tempo aí? O senhor continua aí falando nisso, né? Sim, claro. Imagina. Árvore velha não se transplanta.
Uma árvore velha se transplantando, acontece o seguinte, as folhas começam a murchar, depois secam os galhos e a árvore tomba. Eu fico aqui na seiva da Amazônia. Dom Ervin, para a gente que está um pouco distante dessa realidade, né? A gente está aqui na região sudeste, Amazônia lá em cima, digamos assim. Para a gente que está longe dessa realidade, principalmente dos povos da floresta que vivem, essas comunidades que vivem na Amazônia, como é que a destruição da floresta pode ser notada pelo resto do Brasil e pelo resto do mundo, no nosso dia a dia? Eu acho que as consequências da devastação da Amazônia desabam sobre todo o território nacional. Talvez vocês ouviram falar, mas eu queria exatamente que a Cristiane falasse isso sobre os rios voadores, porque as chuvas se produzem aqui e se espalham, então, pelo resto do território nacional e do território da América do Sul. A Amazônia, neste sentido, é um patrimônio humanitário que depende, a sobrevivência do mundo depende da Amazônia, exatamente porque as chuvas se produzem aqui e por rios voadores se espalham, então, primeiro, logicamente, aí no sul, no sudeste e no sul do país. E a Amazônia, derrubando a Amazônia, pode anotar, o sudeste do sul e o sul vão ter prolongadas secas, insuportáveis secas, e que vai, imagine, com esse aglomerado de gente que tem no sudeste e no sul, quais serão as consequências humanitárias e sociais para a região em que vocês estão vivendo. Depende da Amazônia, exatamente. Isso não sou eu que digo, porque sou bispo, mas são cientistas que há muito tempo estão alertando para essa questão. Cuidado com a Amazônia, porque nós estamos cortando o galho em que nós estamos sentados. Bem, eu vou trazer a Cristiane de volta para a nossa conversa aqui no Aparecida Debate, está de volta aqui já aparecendo. Perguntei para Dom Ervin sobre as consequências dessa devastação na Amazônia para todos nós. A gente está um pouco distante aqui da Amazônia, né? Para nós aqui em São Paulo, por exemplo, nós que estamos aqui na TV Aparecida, na região sudeste, mas como também o restante do Brasil. Mas como é que a gente pode sentir, ô Cristiane, no nosso dia a dia, os efeitos dessa destruição da floresta, né? E como é que essa destruição vai repercutir para a gente como um todo? E aí a gente fala da questão da casa comum. Ok, bom, acho que o exemplo que o Dom Ervin deu sobre os rios voadores já é excelente para as pessoas entenderem a conexão, porque de fato essas chuvas que vêm da Amazônia, elas irrigam as lavouras de boa parte do país e enchem os reservatórios de água que vêm parar na nossa torneira, então é algo fundamental. Eu acho que um outro ponto importante, que eu já falei anteriormente, mas agora eu posso entrar um pouco mais no detalhe, é que a próxima pandemia ela pode vir da Amazônia. Então, a gente tem uma floresta que ela é muito rica em biodiversidade, e ali nessa riqueza, principalmente espécies de mamíferos, está circulando muitos patógenos, então muitos vírus, muitas bactérias que ali no ambiente, eles estão em equilíbrio, porque existe um equilíbrio, animais, vírus, bactérias, florestas. Mas a partir do momento que a gente começa a quebrar esse equilíbrio, entrar nessas áreas, sobretudo nas áreas intocadas, que tem algumas ainda remanescentes na Amazônia, umas áreas que não tem estrada, enfim, não tem ocupações, a partir do momento que a gente começa a entrar nessas áreas, a chance desses vírus saírem desses animais e passarem para os seres humanos, isso se transformar numa pandemia, existe. E aí, isso afetaria toda a sociedade, como nós estamos vendo agora, nós estamos enfrentando essa crise do Covid, que aparentemente não vai acabar tão cedo no Brasil. Então, esse é um exemplo importante. Eu acho que tem outros exemplos do que já está acontecendo na prática também. Tem estudos, e aí também não sou eu que estou dizendo, é a ciência, estudos publicados mostram que em algumas regiões da Amazônia, onde houve um desmatamento excessivo, reduziu-se a quantidade de chuvas, e isso reverteu em queda de produtividade das plantas. Então, a gente tem ali o milho com uma produtividade mais baixa, porque chove menos, o solo fica mais seco, e aí produz-se menos.
E aí a gente tem o grande agronegócio sendo impactado, mas tem também o pequeno produtor que produz comida que vai para a mesa dos brasileiros. Esse produtor, às vezes, não tem como ter um suporte do governo, assistência técnica, financiamento, acaba perdendo sua safra e aí as pessoas ficam com menos disponibilidade de alimento. Então, esses são exemplos do dia a dia que já estão acontecendo. Então, tem as questões de futuro que a gente tem que, com certeza, evitar ao máximo que elas aconteçam, mas tem também efeitos aí que já nos mostram que a destruição da floresta tem um grande impacto na vida de todos e todas. É muito bom, né, a gente sempre repetir esses efeitos da devastação que vão recair sobre todos nós aqui no Brasil. Mas eu queria perguntar e continuar com a Cristiane, depois eu vou para Dom Ervin, sobre a questão dos olhares do mundo, e não é de hoje, que estão voltados para a Amazônia. Por que isso acontece, Cristiane? Existem algumas justificativas do porquê as pessoas estão interessadas com a Amazônia. Primeiro, que nós temos em andamento a crise do clima, então o planeta está aquecendo, o clima nas regiões ele deve ser alterado, algumas regiões com muitas secas, outras enchentes, e isso afeta a vida de todos. Então tem a crise do clima e tem a crise da biodiversidade também, que é um pouco menos conhecida, mas é muito séria, porque a biodiversidade e interação com o ambiente cria uma série de serviços ambientais que nos beneficia, mas uma vez que essa biodiversidade é perdida, o planeta pode, inclusive, se desestabilizar e não tornar a vida dos seres humanos tão fácil aqui. Então, a Amazônia, ela é super importante para essas duas crises, seja para mitigá-las, então ajudar a combatê-las, porque a Amazônia tem uma grande quantidade de carbono estocado, tem uma biodiversidade riquíssima, então protegendo a Amazônia, a gente também evita que mais gás carbônico seja jogado para a atmosfera e que mais espécies sejam perdidas. Ou a Amazônia, se ela for destruída, pode, na verdade, agravar essas crises. Então, é algo que preocupa mundialmente. Uma outra questão é que hoje nós temos cadeias longas de valor que estão interligadas. Então, uma carne que é produzida na Amazônia, que muito possivelmente desmatou a Amazônia, porque hoje a pecuária ainda está fortemente atrelada com o desmatamento da Amazônia e muitas vezes conflitos com comunidades também. Essa carne ela pode ser exportada e um consumidor que está ali na Europa, na Ásia, pode consumir essa carne. E esse consumidor cada vez mais está entendendo que a gente precisa proteger a Amazônia se a gente quiser ter uma chance de futuro. E logo eles não querem que o seu consumo esteja atrelado à destruição ambiental. Então, isso faz com que as pessoas também ao redor do mundo se interessem e cobrem pela proteção da Amazônia. E aí, obviamente, para os brasileiros é um patrimônio de todos nós, que acho que faz parte do nosso nacionalismo, do nosso orgulho de ser brasileiro, é querer que a Amazônia esteja protegida. Mas o que tem acontecido hoje é que ela tem sido largamente destruída e áreas que são ainda públicas estão sendo saqueadas, áreas que são de todos nós e que, estando ali em pé e conservadas, produzem serviços para toda a sociedade, estão sendo invadidas, griladas, saqueadas, e isso leva a perdas para todos nós, para toda a sociedade brasileira e global. Sem dúvida nenhuma, é muito difícil, né? A gente vê as imagens pela televisão de árvores sendo derrubadas, motosserras agindo, fogo, incêndio, queimadas na Amazônia, não só na Amazônia, como no Pantanal, que foi imensamente destruído no ano passado, e a natureza vai se reconstituindo, mas a ação do homem há de se lamentar realmente. Dom Ervin, a Amazônia, então, não interessa só ao Brasil, né? Interessa ao planeta como um todo, quando a gente fala do futuro do planeta. Exatamente, é um patrimônio humanitário, porque todos nós dependemos da Amazônia. E a Amazônia não tem fronteiras nesse sentido, fronteiras geográficas. A Amazônia também não é apenas Brasil. O Brasil tem 67% da Amazônia, mas tem os outros 8 países que têm um pedaço da Amazônia. Agora, nós aqui sempre falamos que a Amazônia é nossa, e com toda razão, mas essa Amazônia é nossa, não pode ser apenas em termos de posse, quer dizer, eu sou o dono, eu sou o proprietário. A Amazônia é nossa, significa que nós, no Brasil, temos uma imensa responsabilidade. E os governos sucessivos têm que se dar conta de que são responsáveis pelo futuro da Amazônia.
E palavras assim, deixar a boiada passar, são totalmente supérfluos. E, pelo contrário, nos mostram uma visão totalmente equivocada e, digo até, inescrupulosa a respeito da Amazônia. A Amazônia tem que ser protegida e o Congresso, o Executivo, Legislativo, Judiciário tem essa imensa responsabilidade de cuidar da Amazônia. Não apenas porque é Brasil, mas nós somos donos de um patrimônio que influi e tem repercussão sobre todo o planeta Terra. Dom Ervin, para completar esse bloco, eu queria perguntar para o senhor sobre a grande mobilização que existe dos bispos do Brasil na defesa da Amazônia. O que a gente pode esperar dessa mobilização? E não só quando a gente fala da Amazônia, os bispos do Brasil, mas também o próprio Papa Francisco, que chegou a convocar um sínodo dos bispos para a Amazônia. O que a gente pode esperar de tudo isso? O sínodo da Amazônia não é apenas para os bispos da Amazônia. O sínodo da Amazônia, o Papa queria o sínodo da Amazônia em Roma. E então, por isso já significa que a problemática que foi debatida ultrapassa a própria Amazônia. E mais uma vez eu digo, a Amazônia é uma responsabilidade entregue ao Brasil. E essa responsabilidade vai ser cobrada, inclusive pelas nações do mundo inteiro. Bem, terceiro e último bloco, vamos projetar agora o nosso olhar para o futuro, né? Começar falando das ações que visam justamente salvar o nosso planeta para essas futuras gerações. Como a gente disse lá no começo do Aparecida Debate, o mundo que a gente quer deixar para as nossas crianças e jovens. Começando pelo desenvolvimento sustentável, uma expressão que tem sido cada vez mais utilizada. Dom Ervin, afinal, o que é o desenvolvimento sustentável e como todos nós podemos contribuir para que ele aconteça de fato? Bom, desenvolvimento, primeiro a gente fala o que é o progresso. Progresso, também nós temos que pensar, redefinir o progresso. Um desenvolvimento tecnológico, econômico, que não deixa o mundo melhor e uma qualidade de vida integralmente superior, não se pode considerar progresso. Quer dizer, progresso tem a ver com a vida das pessoas e a vida da sociedade. E o desenvolvimento significa exatamente melhorar as condições de vida, sem esquecer as futuras gerações. Quer dizer, nós não podemos usar o que nós temos hoje à disposição em detrimento de futuras gerações. Temos que nos lembrar que tudo isso tem um certo limite. O Papa Paulo VI, ele usou uma palavra que eu achei o máximo. Uma vez ele disse, o homem, ao longo de milênios, aprendeu a submeter a natureza, a dominar a Terra. Agora, diz o Papa, soou a hora de dominar ele, o seu próprio domínio. Aí que está. Sustentável significa algo que nós nos podemos responsabilizar, que não vai levar ao brejo o resto da humanidade. E nós estamos aqui do alto do nosso século, do nosso milênio, e nós estamos nos esquecendo dos que vêm depois de nós. Sustentável significa algo que promove a vida e não deteriora a vida, seja nossa ou das futuras gerações. Cristiano, eu passo para você agora. Desenvolvimento sustentável, como que a gente pode contribuir para que ele aconteça? Eu acho que um ponto importante, continuando o que o Dom Ervin explicou sobre desenvolvimento sustentável, é a gente fazer uma transição no nosso modelo de produção alimentar, nosso modelo alimentar. Por quê? Hoje a gente tem aí um modelo que ele privilegia as grandes propriedades, grandes fazendas,
com monoculturas, então uma espécie só, muitos agrotóxicos, muitas vezes essas fazendas entram em conflito com comunidades, numa pressão para conseguir a terra, e esse modelo não é sustentável em muitos sentidos. Por quê? Porque polui o solo, mata polinizadores, entra em conflito com as comunidades, muitas vezes esse modelo ainda se nutre de desmatamento. Enquanto isso, nós temos aí outros modelos que são muito mais resilientes ou estão em muito mais harmonia com a natureza e oferecem oportunidade de incluir outras pessoas, então empregar mais pessoas. Dessa maneira acaba sendo um modelo mais justo. Então é algo que é fundamental. Se nós estamos falando em colocar o desenvolvimento sustentável em prática, uma das coisas que a gente precisa fazer é mudar o sistema alimentar, privilegiar as pequenas, as menores propriedades, uma produção mais diversa, agroecologia, outros modelos, por exemplo, que envolvem desenvolvimento com a floresta em pé. Então, hoje a gente teve essa visão de que a Amazônia, até hoje a gente tem, na verdade, as pessoas que entendem que a Amazônia ela tem que ser destruída e dar espaço para gado, soja, mineração e garimpo, quando, na verdade, existe uma série de oportunidades de desenvolvimento que beneficia comunidades locais e mantém a floresta em pé, e responde muito mais às urgências que nós temos que lidar agora do planeta, então, da crise do clima, da biodiversidade, e quanto a deixar um planeta saudável, uma natureza saudável para os nossos filhos e netos. Cristiane, falar para quem está em casa agora, assistindo o Aparecida Debate desde o começo, a gente vai chegando à confirmação e à conclusão de que depende das nossas atitudes salvar o planeta para as futuras gerações. Isso já ficou bem claro nesses 2 blocos e esse terceiro que a gente está começando agora. Agora, para quem está em casa, quem está assistindo, quais são as atitudes sustentáveis simples do dia a dia que podem fazer a diferença para salvar o nosso planeta, Cristiane? Eu dividiria em 2 blocos de ações. Algumas são essas do dia a dia, individuais, que são relacionadas ao nosso consumo. Então, por exemplo, aqueles que podem consumir menos proteína animal e tentar diversificar mais a alimentação, comer mais proteína de origem vegetal, é importante, porque hoje a gente ainda tem aí uma produção muito atrelada ao consumo de água ou ao desmatamento. Então, comer menos carne, além de ser mais saudável, é melhor para o planeta. Tem a questão de consumir localmente, então, tem produtores agroecológicos que comercializam diretamente, o custo é baixo, então procurar onde estão esses produtores, se eles existirem na sua cidade, dê preferência para essa produção mais local, e, se possível, sem veneno, ou na transição para ser sem veneno. Para além disso, das ações individuais, tem também uma ação um pouco mais, como que eu posso dizer? É uma ação de também pressionar os atores que podem mudar algo na nossa relação com a natureza. Então, por exemplo, isso inclui pressionar os nossos governantes, seja para que eles estabeleçam políticas que viabilizem a conservação da Amazônia, viabilizem a conservação dos outros ecossistemas, ou viabilizem esses sistemas produtivos que conseguem estar mais em harmonia com a natureza. Ao mesmo tempo, pressionar também para que eles não facilitem a destruição. E esse tem sido um momento muito importante, porque tanto o Executivo quanto o Congresso Nacional tem discutido e tentado aprovar, e às vezes com sucesso, uma série de propostas que flexibilizam, que enfraquecem a proteção do meio ambiente. Então, algumas semanas atrás foi o licenciamento ambiental, que foi aprovada uma lei que acaba praticamente com o licenciamento ambiental, e todas as atividades econômicas acabam gerando impacto. Então, a construção de uma estrada, o estabelecimento de uma fazenda, estabelecimento de uma indústria, uma estação de tratamento de esgoto tem impactos ambientais que precisam ser avaliados. E o que esse novo licenciamento quer fazer é eliminar uma série de atividades que não precisa de licenciamento, e vai ser muito ruim porque o Estado, as prefeituras, os governos estaduais e federais controlam muito menos as atividades econômicas. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo é a flexibilização de critérios para regularização fundiária, que acaba anistiando grileiros. E aí isso é muito ruim porque o grileiro pensa, bom,
já que o Congresso mudou a lei uma vez, ele pode mudar de novo. Então, vou invadir terras públicas na Amazônia, desmatar, dizer que é meu, e isso acaba gerando um ciclo de destruição ambiental e violência no campo, tanto que o desmatamento ele tem crescido nos últimos anos nessas áreas públicas, cerca de 1/3 do desmatamento está nessas áreas públicas ainda não destinadas. Então, pressionar os agentes, como agentes de governo, do Congresso, e até empresas que a gente sabe que estão envolvidas com desmatamento, para que eles tirem esse envolvimento, não aprovem propostas, é importante. Então, essa ação um pouco mais política. São duas frentes, né, que a Cristiane trouxe para a gente, Dom Ervin. Gostaria também da opinião do senhor. Essas atitudes sustentáveis que a gente pode ter no nosso dia a dia em defesa do meio ambiente e das nossas futuras gerações. Assim embaixo que a Cristiane está falando. Claro, é exatamente por esse caminho, né? Tem essas duas vertentes. Uma é mais pessoal, e outra é mais, vamos dizer, oficial. O governo tem que atinar. O governo, quer dizer, a executivo e o Congresso tem que tomar políticas, tem que assumir políticas favoráveis à Amazônia e não à destruição da Amazônia. Mas eu penso que, como seres humanos e como habitantes desse imenso país, nós temos que também assumir uma cultura um pouco diferente, talvez uma vida mais frugal, que a Cristiane já acaba de dizer. Não precisamos de tudo isso que a gente pensa que precisa para uma vida digna. A simplicidade e exatamente também nos manifestar contra essa descultura e descarte. Quanta coisa se joga fora, quanto menosprezo e desprezo da natureza, daquilo que Deus fez para todos nós, da criação. Como nós pisamos de uma maneira inescrupulosa a natureza, a criação. Precisamos de uma espiritualidade nova, uma espiritualidade, talvez, o Papa fala em espiritualidade ecológica, que nasce de convicções de nossa fé, da nossa responsabilidade que nós assumimos, do nosso amor e nosso carinho. Temos que voltar a contemplar a contemplação da natureza e não olhar a natureza simplesmente do ponto de vista mercantilista. O que eu ganho com aquilo? Olhar, contemplar, meditar, ver com os olhos que Deus nos deu para contemplar. Até que ponto a natureza para nós é apenas algo que se usa e abusa, se domina, enquanto nós fazemos parte daquilo. Os povos indígenas nos ensinam essa maneira de viver com a natureza. A natureza não é algo fora de nós fazemos parte. Nós somos feitos pelos mesmos elementos. Se dá conta disso. Mas, mais uma vez, a guerra ao descarte, a cultura do descarte, uma vida mais frugal, mais simples, isso vai ajudar. Vai ajudar muito na dimensão pessoal, na dimensão mais comunitária e na dimensão mais, vamos dizer, planetária, Cristiane já falou. Dom Ervin, o senhor acha que a gente está muito distante ainda desse viver em harmonia com a natureza, saber respeitar o meio ambiente? Nós nos distanciamos, porque não foi assim. Se nós olhamos hoje os povos indígenas aqui da Amazônia, se nós olhamos os povos indígenas da Amazônia, ainda vamos descobrir que não estão distantes. Nós nos distanciamos em nome de um progresso mal entendido, de um desenvolvimento que, no fim das contas, prejudica o ser humano e a comunidade humana. Cristiane, afinal, o que a gente precisa para viver de uma forma mais harmoniosa com a natureza? Estamos distantes disso muito? Acredito que nós aqui que vivemos na cidade, como o Dom Ervin colocou, sim, os povos indígenas,
Os povos da floresta, então, comunidades extrativistas, eles já estão eles sempre estiveram muito mais conectados com a natureza. Realmente, a gente perdeu. Então, no nosso caso, acho que tem uma mudança de mentalidade sobre o que é desmatar, o que é desenvolvimento. Né? Desenvolvimento, ele não envolve desmatamento, ele não envolve conflitos com comunidades, injustiça social, que é tudo que a gente vê hoje, né? Então, a gente precisa, de fato, migrar para uma sociedade que consegue viver em mais harmonia com a natureza, mas aí eu repito, a gente precisa, de fato, repensar a nossa economia, porque a gente tem uma economia que ela olha sempre para o crescimento. Não importa se esse crescimento, o resultado desse crescimento está sendo compartilhado com todo mundo, o importante é crescer. Então, nós crescemos infinitamente com base na extração dos nossos recursos naturais, que são finitos. Então, essa conta ela não fecha. Isso precisa mudar, e por isso que eu trago novamente esse apelo de que, para além de proteger o direito dos povos indígenas, dessas comunidades que já vivem em harmonia com a floresta, nós precisamos também incentivar essas outras formas de produzir alimento que não destroem o meio ambiente, não poluem o meio ambiente. Precisamos aí enfatizar essas outras saídas econômicas que mantêm a floresta em pé e, de fato, trazem benefícios para as comunidades locais. Bem, a gente está caminhando para o fim, terceiro e último bloco aqui do Aparecida Debate, muitas conclusões que a gente oferece para você que está acompanhando especialmente o nosso programa. A gente lembra, dia 5 de junho foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, uma data que a gente sempre precisa voltar para refletir sobre esse assunto que a gente está tratando hoje. Mas uma última pergunta que eu gostaria de fazer aos dois, né? Quem é o maior responsável, afinal, pelo cuidado com a casa comum? De quem que a gente deve cobrar, Cristiane? É uma pergunta difícil, porque tem vários responsáveis, mas eu diria que um ator muito importante é o governo, e aí o governo na esfera federal e os governos estaduais também. Por exemplo, a proteção das florestas públicas, das terras indígenas, é algo que compete ao governo, e o governo não ter feito. A gente tem assistido a ataques aos povos indígenas, invasões nas suas terras. Recentemente teve um episódio violento de garimpeiros tentando impedir a ação do Estado e agindo com ameaça contra uma comunidade. Então, o Estado não tem feito o seu papel, não tem feito o seu papel de proteger esses povos, não tem feito o seu papel de combater o desmatamento. Então, esse eu colocaria como o ator principal que nós precisamos demandar ações. É o ator também que vai estabelecer políticas que mudem o rumo da nossa relação com a natureza, que criem essa infraestrutura para a gente produzir de uma maneira diferente. E nós temos também aí outros atores, como, por exemplo, as empresas. Elas não podem mais comprar um produto que está atrelado à violação de direitos humanos e desmatamento. Então, elas precisam limpar as suas cadeias. E aí nós temos também as ações individuais, como nós já falamos. E acho que algo muito importante é contar para as outras pessoas sobre as questões socioambientais, porque muitas pessoas que não trabalham com isso, não atuam com isso, acham que não é de interesse. Mas quando então espalhar a mensagem, trazer mais pessoas para participar de campanhas é também fundamental para a gente ter uma mudança. Dom Ervin, opinião do senhor para a gente poder concluir de quem é a responsabilidade maior pelo cuidado com a casa comum? Quem que a gente tem que cobrar? A responsabilidade é nossa, de todos nós, incluindo, logicamente, os que nos representam. O governo, quer dizer, executivo, o judiciário, o legislativo, são representantes que nós elegemos, bem ou mal. A grande responsabilidade, logicamente, pelas leis, cai em cima deles. E eles vão ter que se responsabilizar diante do futuro e diante de toda a humanidade por leis que prejudicam exatamente a natureza, prejudicam a ecologia. Mas isso não elimina a nossa própria responsabilidade particular. Sou responsável do mesmo jeito dentro do meu ambiente, das minhas circunstâncias. Eu não posso dizer o que o governo tem que fazer
se por minhas atitudes eu depois vivo contrário a uma visão ecológica, a uma maneira de tratar o mundo que me cerca com carinho e com cuidado. Eu não posso dizer tudo isso é do governo se eu mesmo não assumo minha responsabilidade dentro de meus parâmetros, dentro da minhas circunstâncias. Quer dizer, tudo isso se complementa. Mas eu penso que devemos hoje, de modo especial, lutar muito para que o Congresso não despache, não vote leis que são a médio, longo e a curto prazo, não apenas a médio prazo, a curto prazo, são prejudiciais e continuam com a derrubada e a destruição da natureza, especialmente aqui na Amazônia. Portanto, que fique essa mensagem, que todos nós possamos assumir a nossa responsabilidade com o futuro do planeta. Assim encerramos o Aparecida Debate. Hoje falamos sobre o meio ambiente e o cuidado com a casa comum. 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente, data em que somos convidados a refletir sobre a proteção das nossas riquezas naturais e a importância da preservação ambiental para a nossa sobrevivência. Basta lembrar que é da natureza que vem a água, os alimentos e toda a matéria-prima que precisamos, mas o próprio homem vem colocando em risco o ecossistema e toda a biodiversidade com suas ações de degradação e destruição. O maior exemplo disso é a Amazônia. Março e abril desse ano, lembramos, bateram recordes históricos de devastação. Em abril, 778 quilômetros quadrados de floresta foram derrubados e em março o número foi ainda maior, 810 quilômetros quadrados, os maiores índices em 10 anos. Contamos com a participação via internet de Dom Ervin, bispo emérito do Xingu, presidente da Rede Eclesial Panamazônica Repam Brasil e missionário da Congregação do Preciosíssimo Sangue. Também foi membro do Conselho de Preparação do Sínodo da Amazônia. Dom Ervin, mais uma vez, o nosso muito obrigado pela presença aqui no Aparecida Debate. Uma ótima noite para o senhor. Também conosco a Cristiane Mazetti, gestora ambiental do Greenpeace, mestre em Meio Ambiente e Desenvolvimento. Profissional e ativista da área ambiental, trabalha com questões relacionadas ao desmatamento e o uso do solo. Quero também agradecer muito a participação da Cristiane no Aparecida Debate de hoje, que muito contribuiu para o seu sucesso. Uma ótima noite para você também, Cristiane.